paz do Senhor Jesus para meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Você que é ouvinte da palavra do Senhor, eu quero aqui, como mensageiro de Deus, como atalaia de Deus, nos transmitir algo aqui da parte de Deus, tanto para a minha vida como para a sua vida. Eu peço a você que, ao você entrar nesta live, neste vídeo ao vivo aí, eu peço que você permaneça até o final. Eu não vou pedir para você ficar dando like, eu não vou pedir para você ficar compartilhando, eu não vou pedir para você se inscrever. Você faça aquilo que Deus colocar em teu coração. Porque primeiramente o meu objetivo aqui é ministrar a palavra de Deus, é que a palavra de Deus ela seja divulgada. O meu alvo aqui é que a palavra de Deus ela seja espalhada neste mundo afora. O meu alvo aqui não é atrás de ganhar dinheiro não, irmãos. Até porque a palavra do Senhor ela é bem clara em nos falar que recebeste de graça, então de graça tu dás. Louvado seja Deus. Então nós recebemos isso aqui, ó, a palavra, o conhecimento pela misericórdia de Deus foi de graça. O Senhor não cobrou nada de nós, não. Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas elas têm cobrado para pregar a palavra de Deus. Mas naquele dia cada um prestará conta com Deus. Cada um irá prestar conta com Deus. Tanto eu como você. Tudo que nós fizer aqui na terra, tudo que nós plantar, nós vamos colher. Então, eu quero que você fique aí até o final deste vídeo. Louvado seja Deus. Eu creio que assim como Deus ele vai falar comigo através desta mensagem, Ele irá falar com você também. Só fique ligado no céu, preste atenção na palavra de Deus. De mim não tem nada. Eu estou aqui, como já falei, como mensageiro de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. A palavra que eu vou estar ministrando aqui, ela corta primeiramente para mim, para depois ir para você que é ouvinte da palavra. Então, meus amados, eu quero meditar aqui em um texto muito conhecido, mas pouco lido. Louvado seja Deus. É muito difícil a gente ver alguém lendo esse texto na igreja, alguém pregando sobre esta mensagem. Até porque, meus amados, é bem verdade que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil de você encontrar pessoas, não estou falando que não tem, ainda tem remanescentes do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Ainda tem pessoas que têm amor, um amor verdadeiro, não é um amor fingido. Ainda tem na terra, mas é muito difícil. Nós encontramos poucas pessoas que tenham amor pelo seu próximo. Louvado seja Deus. Você irá entender aqui a mensagem que eu estarei aqui ministrando da parte de Deus. Eu peço que você redobre a sua atenção, preste bem atenção na mensagem, louvado seja Deus, porque ela corta para mim também, não corta só para vocês, louvado seja Deus. Mas Deus, Ele me conhece e Ele conhece você que está aí do outro lado assistindo também, amém? Ele conhece o nosso coração e Ele esquadrinha o nosso pensamento, louvado seja Deus. Eu quero meditar aqui, meus amados, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 10. Eu quero ler aqui alguns versículos e quero estar aqui transmitindo aquilo a qual o Senhor Ele colocará no meu coração neste dia de hoje para nossas vidas. Eu quero ler a partir do versículo 25. Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 10,
a partir do seu verso 25. Louvado seja Deus. Que diz assim, meus amados, a palavra do Senhor. Eis que se levantou um certo homem, um certo doutor da lei, tentando-o dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Louvado seja Deus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos aqui, meus amados e queridos irmãos. Eu já quero aqui agradecer pela presença do nosso irmão Pedro. Que Deus continue te abençoando grandemente, meu irmão. Continue conosco aí até o final, se você estiver com tempo aí, para acompanhar esta live, este vídeo ao vivo aí. Que Deus continue abençoando, meus amados. Vamos voltar para o texto aqui, meus amados. Nós estamos aqui diante de um texto a qual nós conhecemos, que eu falei agora há pouco atrás, que nós conhecemos bem esse texto, nós ouvimos falar muitas das vezes desse texto, mas é bem verdade que poucas vezes nós vemos alguém pregar sobre esse texto, até porque vai falar sobre amor, e é bem verdade que hoje não tem mais amor pelo próximo. Nós sabemos que ainda tem remanescente na terra, assim como eu falei aqui no início, tem pessoas sim realmente que têm temor a Deus, que têm amor pelo próximo. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que hoje em dia poucas pessoas elas vão ministrar sobre esse texto. Mas vamos para o texto para que nós venhamos entender aqui. O texto vai nos afirmar que agora um certo doutor da lei, ele pergunta para Jesus, ou seja, para o mestre, como o texto vai nos falar, como é que faria para herdar a vida eterna? E Jesus agora vai lhe responder que está escrito na lei. Louvado seja Deus. E nós sabemos aqui, o texto diz que ele conhece a lei. Ele falou aqui, ele falou assim, no versículo 27, e respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele conhecia, ele já sabia qual era a lei do Senhor. Louvado seja Deus. Mas nós não sabemos, o texto não vai nos falar, se ele vivia a lei do Senhor. Ele conhecia a lei do Senhor, mas nós não sabemos se ele vivia a lei do Senhor. Até porque, louvado seja Deus, ele perguntou para Jesus como era que fazia para herdar a vida eterna. Louvado seja Deus. E quando eu vejo aqui ele fazendo essa pergunta para Jesus, eu logo me lembro agora de Filipe. Quando Filipe vai perguntar para Jesus, lá em João capítulo 14, a partir do momento que Filipe pergunta para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, que nos basta.
Como uma pessoa que está andando com o Pai não conhece o Pai. Ele andava com Jesus, louvado seja Deus. Ele andava com Jesus, mas ele não estava conhecendo Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente que anda com Jesus, mas não conhece Jesus ainda. Louvado seja Deus. E Filipe perguntou, e Jesus falou para ele: Filipe, como tu me pedes para mostrar o Pai? Estou contigo há tanto tempo e tu ainda não me conheces? Louvado seja Deus. Na nossa vida não é diferente, meus amados. Tem muita gente que está andando com Jesus, mas não conhece a Jesus ainda. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu vejo agora este doutor da lei. Ele conhece, porque ele fala aqui qual é os mandamentos. Ele fala para Jesus qual é os mandamentos. E Jesus logo em seguida vai dizer: e disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverá. E Jesus agora vai falar para ele: faça isso. Foi interrompido aqui, meus amados, o vídeo aqui, mas nós estamos de volta aqui. Perdão aí. Deixa eu dar continuidade aqui onde eu parei, que foi interrompido o vídeo aí. Então, aqui Jesus responde para ele: bem, respondeste bem, isso, respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus fala para ele agora: é bem verdade, respondeste bem, agora faça isso, que você herdará o reino dos céus. Louvado seja Deus. Só que mais adiante aqui, o versículo 29 vai nos falar: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Ele agora faz uma pergunta para Jesus: quem era o próximo dele? Como é que a pessoa, ela conhece os mandamentos e não sabe quem é o teu próximo? Nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes nós conhecemos a palavra, mas nós não vivemos ela. Muitas das vezes nós conhecemos a palavra, mas nós não sabemos quem é o nosso próximo. Louvado seja Deus. E agora Jesus vai falar no seu versículo 30. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Agora este homem, Jesus agora ele vai contar aqui uma história para este doutor da lei. Jesus vai contar uma história para esse doutor da lei. Que um certo homem, ele ia descendo para Jerusalém, e agora ele cai nas mãos dos salteadores, e os salteadores agora espancam ele, até que, louvado seja Deus, ele fica quase meio morto, como o texto vai nos falar. Aqui, ó, os salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Aqueles salteadores agora espancaram tanto aquele homem que deixou ele meio morto, deixou ele sem reação, sem forças para se levantar, para ir até mesmo para a sua casa. Jesus agora está contando uma história para este doutor da lei. E agora o texto vai nos falar que vai descendo agora um sacerdote, louvado seja Deus. E agora vai descendo um sacerdote. E este sacerdote, quando ele vai passando por perto deste homem, o texto vai nos falar que agora ele vai passar de largo, ou seja, ele vai passar por outro lado, ele não quer, louvado seja Deus, ele poderia fazer o quê? Ter compaixão daquele homem. Ele ouviu aquele homem, o texto não vai nos falar, mas talvez aquele homem ele pediu ajuda, ele pediu socorro, mas o que foi que ele fez? Ele passou de largo, ele deixou aquele homem ali no sofrimento, sozinho, sofrendo, louvado seja Deus. Aí o texto continua nos falando que agora vai passar um levita. Agora pelo mesmo caminho vem um levita e passa. E vê aquele homem na mesma situação. Aquele levita também ele poderia muito bem ajudar aquele homem. Talvez aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores, ele pediu ajuda para aquele levita também.
Mas o texto vai nos falar que o levita agora vai passar de largo. Ou seja, não vai dar atenção, não quer saber daquele homem. Louvado seja Deus. E ele continua naquele lugar ali no sofrimento, machucado, todo ferido. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui e falar para você e para mim que nos dias de hoje, que a gente estamos vivendo nos dias atuais, não é diferente do que a história deste samaritano, louvado do que a história deste homem, que os salteadores pegaram, espancaram e deixaram eles meio mortos. Ei, muitas das vezes, louvado seja Deus, as pessoas que dizem ser cristão, porque crente até o inimigo ele é crente, porque ele conhece a palavra do Senhor, ele era anjo de luz, louvado seja Deus. Então ele conhece a palavra. Então crente até o inimigo é crente. Mas você tem que ser um cristão de verdade. Louvado seja Deus. Você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus tem que ver a diferença. O mundo tem que ver a diferença na sua vida. Você tem que mostrar que Deus é na tua vida. E muitas das vezes nós passamos. Eu não vou me incluir nesse meio porque Deus ele me conhece. E Ele sabe, eu não estou aqui para me vangloriar não. Eu não estou aqui para querer ser melhor do que ninguém não. Mas Deus sabe que quando eu passo por alguém que está necessitado, eu vou lá perguntar se ele comeu algo, se ele se alimentou. Muitas das vezes nem me pede dinheiro, eu estou passando assim por uma rua, por uma calçada, eu vejo do outro lado, eu atravesso para perguntar. Quando eu não atravesso, eu estou na mesma rua, eu encontro alguém, eu pergunto. Louvado seja Deus, eu não sou melhor do que você não, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro mostrar a diferença, eu procuro mostrar que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. E quantos crentes aí, eu digo crente porque cristão não é não, quantos crentes que dizem ser crente salvo em Cristo Jesus, que passa pelo irmão, até pelo próprio irmão em Cristo Jesus, nem a paz do Senhor Jesus dá, passa de lado, vira a cara, muda de calçada. Ei, vai se converter, crente. Vai se converter, tu precisa se converter novamente. Passa pelo morador de rua que está na calçada, não tem a coragem de chegar e perguntar se o morador já comeu alguma coisa, se o morador tem alguma coisa para, se está precisando de alguma coisa. Vai se converter. Tu precisa conhecer Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quantos aí que dizem ser cristão e faz isso, passa direto, não tem a coragem de chegar no morador de rua para perguntar se está precisando de um alimento, se está precisando de alguma coisa. Louvado seja Deus. Eu não estou pregando aquilo que eu não vivo aqui não. Deus ele me conhece, Ele sabe que eu me compadeço do meu próximo. Louvado seja Deus. Aqui o doutor da lei, ele não sabia, segundo ele, não sabia quem era o seu próximo. Ei, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós sabemos quem é o nosso próximo. Não adianta você vir dizer também que não sabe quem é o seu próximo, não, que nós sabemos quem é o nosso próximo. Louvado seja Deus. E eu vejo aqui agora o sacerdote e os levitas passando direto, assim como os muitos crentes dia de hoje, passa pelo um que está necessitando, passa direto, não tem vergonha na cara, vai se converter, crente. Louvado seja Deus. Vai se converter, tu precisa se converter. Aleluia, glória a Deus. Você não é melhor do que ninguém não, só porque você tem uma roupinha melhor, só porque você tem um cargo, ou porque você bem sucedido financeiramente, aí você não é melhor do que ninguém não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém não, nós somos todos iguais. Louvado seja Deus. Deus te deu, foi para tu ajudar o teu próximo, não foi só para tu não. Olho grande, soberbo, louvado seja Deus. Então eu vejo aqui, meus amados, agora esse sacerdote e esse levita passando direto, não ajudando aquele homem. Mas sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que ainda há samaritano na terra. Tu pode não ajudar aquele que tu passou por ele e ele te pediu até ajuda, ou até mesmo quantas das vezes nós não encontramos aí mulheres com criança de colo,
nas calçadas pedindo comida, não importa o que ela fez, não importa o que ele fez. Ei, faça o teu papel de cristão, faça o teu papel de servo de Deus, de serva de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós temos que dar com a mão para que a outra não veja. Não faça nada e vá colocar em redes sociais, não. Louvado seja Deus. E agora, eu vejo aqui agora, dentro desse texto, um samaritano, que agora ele vai se compadecer daquele homem. O texto diz que vai passando pelo mesmo lugar, um samaritano. E aquele samaritano, ele agora vai se deparar com a situação daquele homem. O texto vai nos falar agora que aquele samaritano, ele pega aquele homem, ele coloca vinhos nas suas feridas, ele coloca ele na sua cavalgadura e agora leva para uma estalagem. E aquele samaritano, ele ia de viagem. O texto nos fala que ele ia de viagem. E mesmo assim ele parou para socorrer aquele homem. Ele parou para ajudar aquele homem. E ali ele coloca ele na sua cavalgadura, cuida daquele homem ali e leva ele para uma estalagem. Ou seja, para que nós venhamos entender, leva ele para um hotel, para que ele venha ser cuidado ali. E ele fala para o dono daquela estalagem: cuide dele, que o demais que ele gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós encontramos pessoas aí necessitando de ajuda, necessitando de cura. Se você não tem condições financeiras, faça uma oração, que o que você não pode fazer no momento, Deus pode fazer através da tua oração. Louvado seja Deus. É isso, meus amados. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Não queira só para você não seja soberbo não. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos falar em Mateus: bem-aventurado aquele que cuida do pobre, da viúva, bem-aventurado aquele que supre a necessidade do pobre. Louvado seja Deus. E aqui, meus amados, nós vemos aqui quando o samaritano pega aquele homem, leva ele para essa estalagem, deixa ele lá, já tinha cuidado dele lá atrás. E assim continuou cuidando dele, levou ele para este local, deixou ele lá. O texto não continua falando, mas eu creio que quando ele voltou, ele perguntou para o dono da estalagem se ele tinha gastado algo mais, para que ele viesse pagar. E aqui Jesus conta essa história para esse doutor da lei. E Jesus agora vai ensinar para este doutor da lei o que era que necessitava para herdar o reino de Deus. Louvado seja Deus. Ei, para a gente herdar o reino de Deus, é necessário nós ter amor pelo nosso próximo também. Louvado seja Deus. Eu sei que nós somos falhos, nós somos pecadores. É bem verdade que é muito difícil a gente perdoar alguém que está nos maltratando, de a gente perdoar alguém que tem caluniado, que tem nos maltratado. Mas nós precisamos se esforçar para isso. Louvado seja Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Talvez você está aí do outro lado aí, você tem passado por muitas pessoas nas ruas, nas calçadas, necessitando de um prato de comida. Ei, tu tem a tua casa, tu tem o teu conforto, tu tem uma cama para dormir, tu tem um teto para se amparar da chuva, do sol. Louvado seja Deus. Tu tem um prato de comida para comer, o alimento. Tu tem um alimento dentro da tua despensa, da tua casa. E aquela pessoa que está ali, muitas das vezes está só esperando alguém vir para lhe oferecer um alimento. Você sabe o que é, aleluia, muitas das vezes, pelo menos eu vou falar de mim, eu passo um tempo sem comer, o meu estômago dele já fica doendo. A gente passa um certo tempo sem comer, o meu estômago ele fica doendo, parece que fica corroendo por dentro. Isso é terrível. Imagina alguém que está ali precisando de um alimento, necessitando de uma comida, muitas das vezes passa o dia todinho, não toma um café da manhã, não almoça, às vezes à tarde alguém vem dar um lanchinho para comer. Acorda, crente,
Desperta. Mostra que tu és sal e luz da terra. Tu és o sal da terra e a luz do mundo. Mostra. Não queira ser melhor do que ninguém, não. Louvado seja Deus. Só porque você tem um pouco de finanças, você é bem sucedido, melhor do que a pessoa. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui no seu versículo 36 vai nos falar: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Ele entendeu aqui quem era o próximo daquele. Agora ele entendeu quem era o seu próximo. Louvado seja Deus. Talvez ele não sabia quem era o seu próximo. Ele perguntou a Jesus, mas vai saber se ele sabia ou se não sabia. Mas aqui ele faz uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus fala para ele quem é o próximo. Diante dessa história que Jesus conta para ele, aí Jesus pergunta aqui no final agora: quem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Dos três, os dois que passaram direto e não ajudaram, ou aquele samaritano que parou e ajudou? Ei, seja um samaritano hoje. Louvado seja Deus. Talvez você é um sacerdote e um levita, mas a partir de hoje Deus me traz aqui para te falar: seja um samaritano. Não seja sacerdote e não seja levita, mas seja samaritano. Louvado seja Deus. Ainda tem samaritano na terra do vivente. Ainda tem remanescente que cuida das pessoas, que ajudam as pessoas. Eu não estou aqui generalizando, não. Mas tem muita gente aí que dá uma de crente, dá uma de cristão e passa pelo aquele que está necessitando, ou seja, passa pelo seu próximo. Ei, o seu próximo não é o seu pai, sua mãe, não é quem está dentro da sua casa, não. O seu próximo é aquele que está na rua, é aquele que está jogado, que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que calçar. Louvado seja Deus. Aprenda hoje, se você não sabe quem é o seu próximo, ou se você não sabia, o teu próximo é aquele que está lá na rua, é aquele que está jogado lá. Louvado seja Deus. Se você era um sacerdote e um levita, a partir de hoje eu profetizo que você vai ser um sacerdote na vida de alguém. Porque um dia Deus enviou um sacerdote para te ajudar. Eu digo isso porque Deus já enviou sacerdote para me ajudar. Louvado seja Deus. Eu sou testemunha viva disso. Não é que eu nunca ajudei ninguém, não. Deus conhece o meu coração. Eu não preciso estar falando nada para ninguém aqui, não. Quem sabe da minha obra é Deus. Eu não preciso contar minha obra para ninguém, não. Deus é quem sabe das minhas obras. Louvado seja Deus. E um dia Deus já usou sacerdote, samaritano para me ajudar. A partir de hoje, seja um samaritano e não sacerdote nem levita. Louvado seja Deus. Amém? Guarda esta mensagem no teu coração. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Amém?